Ano 2018, CESP, órgão Polícia Civil do Ceará, prova delegado de polícia. Julga o item seguinte relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação de conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, em regra, a lei em sentido formal. Errado. O princípio da legalidade penal vem da expressão em latim nullum crime, nulla pena sin privilegi, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia definição legal. Regra prevista no artigo 5º, parágrafo 39 da Constituição Federal de 88 e no artigo 1º do Código Penal. Ele se divide em outros subprincípios: reserva legal, taxatividade, anterioridade e vedação da analogia e mala pátria. Pelo subprincípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, formal, editada pelo Poder Legislativo, pode definir condutas como infração penal e estabelecer sanções penais, penas e medidas de segurança. Assim, decretos, atos administrativos e medidas provisórias não podem exercer tal função. No entanto, segundo o STF, medidas provisórias, desde que sejam materialmente favoráveis ao réu, descriminalizar uma conduta, por exemplo, será considerada válida. Cuidado, pois a lei não pode apenas estabelecer o mínimo da pena, ela precisa deixar claro o limite mínimo e máximo. O erro da assertiva foi afirmar que não se exige lei em sentido formal, o que conflita com o princípio da legalidade, reserva legal. Ano 2018, Banca CESP, SEBRASP, órgão Polícia Federal, prova perito criminal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas, para posteriormente revendê-lo. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência à situação hipotética, julgo o item subsequente. O princípio da adequação social se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal incriminador em razão de se tratar de comportamento socialmente aceito. Errado. O princípio da adequação social, ainda que uma conduta seja tipificada como infração penal, ela não será considerada como crime, caso não seja capaz de afrontar o sentimento social de justiça, ou seja, a aceitação pela sociedade com status de crime. Ano 2019, Banca CESP, órgão Procuradoria-Geral do Estado, prova analista judiciário. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal do tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação da omissão, e no local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou a omissão. Errado. É de suma importância saber a data em que a infração penal foi praticada, tempo do crime. Imagine, por exemplo, que um adolescente com 17 anos e 11 meses de idade atira contra uma pessoa, na intenção de matar. A vítima é socorrida e falece 2 meses depois, data em que o infrator está com 18 anos. Se considerar que o homicídio ocorreu na data da ação ou omissão, o agente será inimputável, não poderá receber pena e será aplicável o ECA. Mas se considerado que o crime foi praticado na data do resultado, dia que a vítima faleceu, o Código Penal será aplicado ao agente. Sobre o tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, considera-se praticado na data da ação ou omissão, o momento do resultado é irrelevante. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Sobre o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, ou mista, considerando praticado o crime no lugar da atividade, ação ou omissão, e também no lugar do resultado. Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O erro da assertiva está em considerar a teoria da atividade tanto para o lugar quanto para o tempo do crime. Ano 2018, Banca CESP,
prova analista judiciário. Tendo como referência a jurisprudência simulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes penais, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo? Errado. De acordo com o princípio da insignificância ou bagatela própria, deixa de ser crime a conduta que não ofenda de forma mínima os bens jurídicos protegidos pela norma penal. A conduta é típica, regra, mas se a lesão for mínima, faltará o requisito da tipicidade material, excluindo-se o fato típico. STF e STJ estabelecem requisitos para aplicação do princípio da insignificância. STF. Requisitos objetivos. Não levam em conta características pessoais do infrator, como cargo, por exemplo. Mínima, ofensividade da conduta, ausência, nenhuma, de periculosidade social da ação. Reduzido ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento, inexpressividade na lesão jurídica. STJ. Requisitos subjetivos. Importância do objeto material do crime para a vítima de forma a verificar se no caso concreto houve ou não de fato a lesão. Além disso, o STJ, através da súmula 599, definiu que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, o que demonstra o erro das assertivas contida na questão. Sobre a reincidência, o STF entende que ela por si só não afasta a possibilidade de aplicação do princípio. Ano 2019, CESP, órgão Defensoria Pública do Estado, Defensor Público. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir. Com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Correto. Além de saber o momento que o crime foi praticado, também é importante saber o lugar, pois, como regra, a lei penal é aplicável no território brasileiro. Sobre o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, ou mista, considerando praticado o crime no lugar da atividade, ação ou omissão, e também no lugar do resultado. Artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A regra parece confusa, mas a ideia do legislador é definir quais crimes podem ser considerados como ocorridos no território brasileiro e, por conseguinte, aplicar o nosso direito penal. Essa regra só tem sentido para os crimes à distância ou de espaço máximo, que são aqueles cuja execução se inicia no território de um país e a consumação se dá ou deveria dar-se em outro. Imagine que Caetana acerte um tiro em Alquigelson, na cidade de Basileia. A vítima, mesmo ferida, busca socorro e é levada ao hospital de Cobija, Bolívia. Como a ação ocorreu no território brasileiro, aplica-se ao nosso Código Penal. Se ocorresse o inverso, ou seja, a ação na Bolívia, o resultado no Brasil, também seria aplicado à norma penal brasileira. Fala pessoal, se você gostou desse conteúdo, inscreve-se no canal para aumentar a quantidade de inscritos e me incentivar a fazer mais vídeos e postar para a gente estar estudando junto, tá? Muito obrigado aí, valeu e até o próximo.